Hoje é Dia dos Pais e não seria nada melhor do que a gente ter uma palavra para os pais, né? E essa palavra não é somente para os pais, e também para os filhos. Estamos hoje vivendo dias complicados. O mal tem adentrado no meio das famílias. O mal tem entrado dentro das casas, dos lares. Pessoas têm sido levadas embora, perdendo a vida antes do tempo, por falta de cumprimento das exigências bíblicas. Pessoas estão morrendo, jovens, pessoas estão morrendo antes do tempo, antes da hora, por quebra de palavra, por quebra de contrato bíblico. A Bíblia é um contrato com cláusulas. Tudo que nela está escrito é ordenança de Deus. Tudo que nela está escrito é uma ordenância de Deus. Não dá para viver de qualquer jeito. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele está dando um recado para filhos e pais. Ele fala para o povo de Efésios, através dessa carta: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E como que estão os lares hoje? Meus amados, como que estão as casas hoje dos cristãos? Como que está a casa dos homens da igreja? Aqueles que levam a Bíblia, as mulheres que levam a Bíblia, os filhos que levam a Bíblia. Como que está andando os homens e mulheres que são geração de Adão e Eva? Lembra em Gênesis capítulo 2? Após Deus executar todas as suas maravilhas através da sua boca, Ele prepara tudo. E a cereja do bolo vem no capítulo 2, ele fala que ia criar através do pó um homem. E ainda, após criar o homem, ele fala: através do homem eu darei a ele uma ajudadora, uma mulher. Deus faz Adão cair em um sono profundo. Faz ali uma cirurgia, arrancando a costela de Adão, e forma a mulher. E ali os dois se tornam família. Deus, através de Moisés, após o povo de Gênesis já estar gerado, Deus prepara ordenanças, mandamentos, para que tudo o que aquele homem e aquela mulher estavam vivendo, aquele povo estava vivendo, viessem a seguir no caminho correto e tudo lhe acontecesse bem. Ele faz os mandamentos. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele faz questão de lembrar dos 10 mandamentos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Hoje estamos vendo lares destruídos por filhos que crescem, muitas das vezes, na desobediência. E quando a Bíblia fala: obedeça o seu pai no Senhor, está falando de homens e mulheres convertidas. Presta atenção. Homens e mulheres que são de Deus, pais que estão ensinando de acordo com a palavra.
Filhos estão passando por cima do pai como trator. Filhos de 14, 15 anos já agridem pai e mãe na sua casa. Já não obedecem. Já não conseguem escutar a voz do pai. Se o pai fala alguma coisa, ele já retruca, já fica bravo. E muitos pais têm adoecido dentro da sua própria casa. Pilares rachados, pilares trincados dentro do seu próprio lar. Homens que eram para ser o ditador da regra de Deus dentro da casa, estão sofrendo na mão de filhos e filhas. Vocês acham mesmo, meus irmãos, que nessa conta vai sair barato? Você que é filho e está passando por cima do teu pai, você que é filha e está na desobediência, você acha que vai ficar barato para você? Você realmente tem noção do problema que você está arrumando? Quando você está quebrando a estrutura de Deus que está dentro da tua casa, você acha que vai sair barato? Você acha que Deus está feliz com você? Ah, mas o meu pai, ele é um ogro, ele é estúpido, ele me agride. Quando eu disse, obedeça aos seus pais no Senhor, e aqueles que estão de acordo com a palavra, independente se não estão de acordo com a palavra, eles ainda são pais e mães. A falta de honra está trazendo para você o que? Versículo 3, para que tudo te ocorra bem e tenha longa vida sobre a terra. Tá, eu não cumpri a palavra, pastor, e daí? Eu passei por cima do meu pai, e daí? Eu estou brigando com meu pai, eu agredi o meu pai. E eu aconselho você a se arrepender rapidinho, e você não vai longe não. Deus está falando na palavra, você não vai longe. Você não vai longe. Você está brincando com alguém que está acima de você. Você está brincando com alguém que tem poder e autoridade acima de você. Você não está brigando com o teu pai, você está quebrando a estrutura que está fazendo a tua família ficar de pé. Você está quebrando. Ah, meu pai ele adulterou, meu pai ele é errado. Eu não estou te perguntando o pecado do teu pai, eu não estou te perguntando o que ele fez. Você está desonrando a Deus, passando por cima do teu pai. Ah, eu tenho que fazer papel de bobo? Não. Ora pelo teu pai. Ora pela vida dele. Ora para que Deus transforme ele. Meu pai está no tráfico, você não sabe o que você está falando. Você já orou para Deus tirar ele do tráfico? Você já honrou a Deus e honrou o teu pai com a oração? Você chegou a apresentar esse homem aí, que você está com ódio dele, na mão de Deus? Você já pediu para ele melhorar numas orações que você fez ao Senhor? Ou o que você desejou para ele? Ah, eu desejei para ele que ele batesse as botas, que Deus levasse embora, é? Deus vai levar você primeiro que ele, se você não tomar cuidado. Você acha que a tua oração está de acordo com a vontade de Deus? Deus fala na palavra, muitas pessoas não recebem porque pede mal, pede para os seus próprios deleites. O que significa você pedir em oração para o seu próprio deleite? Obrigado, Lene. Você pedir para o seu deleite. Irmã, obrigado aí pelos presentes. Deus abençoe vocês. A gente pedir para os nossos deleites. Michele Fernandes, seja bem-vinda. É a oração que favorece o meu eu. Eu quero que tire essa pedra de tropeço que é meu pai. Eu quero que tire meu pai do meu caminho. Você está errado. Essa oração é para o teu deleite. Não é para abençoar o teu pai.
Você não está abençoando o teu pai. Cleusa, obrigado, filha. Deus abençoe pelo presente. Irmãos, eu estou pregando Bíblia. Tem pessoas que não entendem. Acham que o pai é um monstro. Mas ora para Deus transformar ele. É o versículo 4. Recadinho para os pais. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vocês perceberam que a estrutura familiar, ela tem um vínculo? O mesmo pau que bate em um, bate em outro? A mesma responsabilidade do filho de cuidar do teu pai é a mesma responsabilidade do pai cuidar do teu filho? Eu não entendi. Não entendeu ainda? Você não entendeu que o teu filho não é um cachorro? Você não entendeu ainda que o filho que você gerou através de um ato sexual, ele veio ao mundo no momento do seu prazer, papai, que você estava ali com a mamãe. Esse filho foi gerado e ele é uma responsabilidade tua. E não é você batendo nele que você vai educá-lo, e não é espancando ele que você vai educá-lo, e não é você encarcerando ele. É numa conversa de olho a olho. Mas a Bíblia fala que a vara da disciplina. A Bíblia fala de educação através da palavra. Lindinalva Silva, seja bem-vinda. A Bíblia está falando a respeito. Obrigado, Lindinalva, o chapéuzão, hein? A Bíblia está falando a respeito, irmãos, da instrução através do conselho do Senhor. Da instrução através do conselho do Senhor. Por que muitas pessoas não entendem? Deixa eu desligar o volume aqui, irmãos. Por que muitas pessoas não entendem isso? Qual que é a dificuldade que as pessoas têm de entender? Violência, presta atenção, irmãos. O que a violência faz acontecer dentro da nossa casa? O que a ira traz para dentro do nosso lar? Mais ira, mais problema, mais contenda, mais briga. A gente executar a maldade. A gente está trabalhando para Satanás. E entram aqui pedindo para oração, para ser liberta do diabo, mas vivem praticando aquilo que o diabo quer. O pai é um pilar dentro da casa. É uma estrutura. Mas meu marido foi embora com a amante. Beleza, foi embora com a amante. A mãe também é um pilar. Os filhos também serão pilares. A responsabilidade do ser humano é viver numa família dentro de uma harmonia. O agrado de Deus está dentro da harmonia, está dentro do aconselhamento bíblico. Está dentro do aconselhamento bíblico. Pessoas ainda não compreenderam, não entenderam. Gustavo, seja bem-vindo. Pessoas não entenderam que a coisa está ficando feia por culpa de vocês mesmos, por falta de amor. Jesus Cristo, na palavra dele, quando ele fala do mandamento bíblico, ele deixa bem claro que os 10 mandamentos foram reduzidos e resumidos através de 2. Ame o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Se filho não ama pai, vai dar problema. Se pai não ama filho, vai dar problema. Irmãos, eu quero fazer agora, presta atenção no que eu estou falando. Eu quero falar algo aqui, que é algo que tem acontecido dentro dos lares. Vocês acham normal? Presta atenção. Vocês acham normal, vocês sendo homens e mulheres de Deus, sentirem raiva do filho?
Vocês acham normal, filhos, vocês sentirem raiva ao ponto de querer agredir o teu pai? Vocês acham mesmo que Deus está nisso? Vocês acham que Deus está trabalhando, colocando no coração de vocês um desejo de agressão? Eu vou falar para vocês, independente do que seja, isto eu falo com a autoridade que Deus colocou na minha boca. Isto é procedência maligna. Todo tipo de agressão física. E eu vou repetir de novo, eu não estou desqualificando a palavra que fala lá atrás, que a vara da correção nas crianças, presta atenção, a pessoa ser um bom pai, não é aquele que dá tudo de presente, é aquele que sabe corrigir, é aquele que na hora da grande, eu posso falar, na hora da grande decepção, o pai na hora da sua grande decepção, ele mostra quem ele é. Tem um testemunho bíblico não, desculpa, um testemunho de um homem. Rafael, é pecado sim, Rafael, tatuagem é pecado. Tem um testemunho, irmãos, chama Paulinho de Jesus. Quem que já assistiu? Está no YouTube, Paulinho de Jesus, quem já assistiu? Quem já assistiu? Responde para mim, quem já viu esse testemunho? Paulinho de Jesus, ex-travesti. Irmãos, quem não assistiu, eu peço que vocês assistam. Paulinho de Jesus, ele era ex-travesti. A Elaine assistiu, a Lucimar assistiu. Irmãos, aquilo ali, Karina Ferreira, seja bem-vinda. A Beatriz assistiu, a Josefa. Irmãos, aquilo ali é um verdadeiro show de amor. Pensa num homem que era pastor, o pai de Paulinho. Paulinho, só para vocês entenderem, assiste depois. Era uma criança que cresceu no lar. Paulinho era homem, ele foi abusado pelo vizinho, estrupado pelo vizinho. E através do estrupo, um espírito entra nele, e esse espírito faz ele ter desejos. Ele faz com que Paulinho tivesse desejos sexuais. E ele começa a se sentir uma mulher. O pai sendo pastor, se fosse um pastor que não era de Deus, esse filho estaria enrascado. Mas esse pastor, ele tinha a convicção que Deus ia libertar antes que ele morresse, que ele ainda ia ver esse rapaz liberto. Irmãos, Paulinho começou a andar, a viver como mulher. Lucimara, seja bem-vinda. Com peito, colocou peito, ficava pelado para se prostituir. E esse pastor ia toda madrugada buscar ele. Pegava, colocava a roupa em cima dele e trazia ele embora para casa. Eu não vi esse pastor brigar, espancar. Eu não vi esse pastor bater. O testemunho foi tão lindo que dificilmente quem assiste esse testemunho não chora. E esse Paulinho de Jesus, ele fez uma das músicas mais famosas. Olha lá, eu já vi que o pastor buscava ele na rua. Olha lá, Neuza, conhece de perto. Esse pastor, o Paulinho, quando ele se transforma em pastor, ele vira homem de novo. Ele cria uma das músicas mais famosas do reino do gospel brasileiro. Aquilo que parecia impossível. Quem conhece Voz da Verdade?
Aquilo que parecia impossível. Foi Paulinho que fez. Foi uma música para tirar sarro dos crentes dentro da igreja. E Deus libertou ele. Irmãos, que tem pais e mães que hoje não conseguem doutrinar os seus filhos na palavra, agridem e maltratam. Estamos vivendo um povo que não tem escutado aquilo que Jesus tem plantado no coração. Se vocês olhar para Jesus, irmãos, quando Jesus ele saía para evangelizar, ele encontrava todo tipo de pessoas, todo tipo de situação. Em qual momento bíblico eu queria que vocês mostrassem fora a passagem bíblica do templo, a passagem bíblica que Jesus estava no templo, as pessoas estavam fazendo comércio lá, Jesus vira as mesas. Qual momento bíblico que vocês veem Jesus utilizando da ira, da raiva e do ódio contra pecados e pecadores? Qual o momento bíblico que vocês veem Jesus torcendo as pessoas por causa de pecado? Rosângela, seja bem-vinda. Qual o momento? Não tem momento. Não tem. Jesus não tem conexão com ira. Jesus não tem procedência maligna. Ele fala: olha, para que não te aconteça coisa pior, vá e não peques mais. Jesus não pega um pedaço de pau. Tarsílio, seja bem-vindo. Jesus não pega um pedaço de pau e dá nas costas. Ah, você vai fazer coisa errada? Não. Irmãos, não podemos dar lugar ao diabo. Filhos, não deem lugar ao diabo. Pais, mães, essa ira e raiva que está procedendo dentro do coração de vocês, vai orar. Vocês estão destruindo pilares que são a sua própria família. Vocês estão destruindo a sua família. Ah, irmão, meu pai bebe, eu não suporto ele bêbado. Vai orar pelo teu pai. Ele é teu pai. Ora por ele. Ah, meu pai foi embora com outra mulher. Vai orar pelo teu pai. Irmãos, eu já contei esse testemunho aqui, eu vou contar de novo. Eu tinha, se eu não me engano, 12, 13, 10 anos, eu não me lembro, mais ou menos a idade certa que eu tinha. Tinha uma quitanda perto de casa. Meu pai falou assim: vai lá, pega uma dúzia de ovo lá e pega uns pãozinhos. E eu não me lembro quanto que ele deu em dinheiro para mim. E eu fui. Eu peguei minha bicicleta, cheguei lá na quitanda. Aí eu estava catando os ovos. Na época não era a pessoa que catava o ovo, a gente catava 12 ovos lá e pagava. Eu catei 13 ovos, eu catei um ovo a mais. Eu não catei porque eu errei a conta. Regina Antônia, Deus abençoe. Eu não catei porque eu errei a conta. Eu catei porque eu catei de ser vergonhice mesmo. Eu catei uma a mais, achando que o meu pai ia ficar feliz. E paguei, cheguei em casa, fui contente em contar para o meu pai: Cláudio, seja bem-vindo. E qual que foi a repreensão do meu pai? Ah, meu pai me arrebentou, me bateu, me levou lá, não me bateu bastante. Não. Meu pai olhou no meu olho, sério, dentro do meu olho: filho, nunca mais você pegue nada do que não é teu. Nunca mais você pega qualquer coisinha que não é teu. Isso aqui não é teu. Isso não é teu. Você nunca mais faça isso. Nunca mais. Irmãos, aquilo ali foi pior que um tapa na cara. A sensação que eu tive foi pior do que eu tomar um tapa.
uma cintada. O meu pai nunca me bateu. O meu pai nunca me agrediu. Mas por causa de uma frase que ele me fez, que ele me falou, formou em mim um caráter. Por causa de uma conversa séria. Por quê? Porque é coisa bíblica, meus irmãos. É roubo. Meu pai mostrou para mim que aquilo que eu estava fazendo, eu tinha noção que aquilo ali era errado, e aquela forma que ele conversou comigo entrou no meu coração, sabe, entrou um negócio ruim no meu coração, como se eu tivesse sido a pior pessoa do mundo, eu tivesse feito a pior coisa do mundo. Depois disso, irmãos, eu não consigo trazer uma caneta da empresa embora para casa. Eu não consigo pegar nada que não é meu. Se a pessoa do caixa me devolver, eu pagar alguma coisa e ela me pagar errado, eu volto para devolver. Lidiane Santos, Deus abençoe. Por quê, meus irmãos? Porque o peso da palavra do meu pai ficou gravado. Herança. Isto é herança. Herança que você vai deixar para o teu filho e para a tua filha, não é a casa, não é o carro, e não é a cintada, não é você agredir, não é você machucar o filho e a filha para ele lembrar da surra. São conversas que registram na mente que nunca mais a pessoa vai fazer aquilo. Então, meus irmãos, hoje tem família sendo desestruturada por falta de diálogo. Quem está falando com você aqui? Paulo Duarte, seja bem-vindo. Quantos irmãos estão se aproximando aí? Irmãos, é muito fácil a gente tirar a cinta da calça e bater. É muito fácil você agredir. É muito fácil, mas a gente explicar, ensinar valores, é difícil, né? Sabe por quê? Porque a gente não executa aquilo que Jesus quer que a gente execute. Jesus executava palavras, não ações. Jesus, ele executa palavras e não ações. Jesus é o Deus do diálogo. Aonde você vê um Deus que vem na terra para conversar com o pecador? A gente está falando que Jesus conversava com todos, ladrões, prostitutas. Jesus era o rei do diálogo. Ó, o que você está fazendo? Você é cobrador de impostos? Não, Mateus? É? Vem e me segue. Você é um ladrão? Vem e me segue. Irmãos, não deem lugar à ira. Filhos, não deem lugar à ira. As mães que estão aqui, ensinem os seus filhos. E para encerrar, a responsabilidade de ser pai e mãe não é simples não, viu? Vocês têm que tomar cuidado. Sabe por que eu vou falar para vocês aqui? Obrigado, Andréia. Sabe o que eu vou falar aqui para vocês? A responsabilidade está na mão de vocês. Está ouvindo, papai? Esse filho que está no mundo aí, ele está sobre a tua responsabilidade. Jesus vai te cobrar se você não ensiná-lo, não cuidar dele, não amar ele. E Jesus vai cobrar muita gente, hein? Vai achando que é só pecado que leva para o inferno. Vai achando. Ah, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que o coração duro de pedra também leva para o inferno. O coração não convertido leva para o inferno. O coração que não ama leva para o inferno. Então, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam o que o Espírito Santo está falando aqui, irmãos. Ah, pastor, você é perfeito? Não, eu não sou perfeito, irmãos. Quantas vezes eu não falei o que não devia falar? Mas eu nunca desrespeitei meus pais. Eu estou falando de outras coisas. Quantas vezes eu também não deixei a ira entrar? Quantas vezes eu não passei do ponto?
Entende? Mas eu nunca desrespeitei meu pai e minha mãe, nunca. Nunca. Vai dizer que é por isso que eu estou vivo ainda, né? Será que não é por isso que eu estou vivo ainda? Então, a prática da palavra, a prática da Bíblia, nos leva a outro patamar. Você que ouviu essa palavra, você que ouviu essa mensagem, ô papai, eu desejo para você um feliz Dia dos Pais. Espero que essa palavra ela não seja de desconforto para você, mas que ela venha trazer conforto, que ela venha trazer vida, que ela venha trazer paz, refrigério, que ela venha te abençoar grandemente em todas as suas áreas. Que o teu filho volte a ser aquele filho amado que você pegava no colo, e esse filho volte a cuidar de você quando você envelhecer. Compartilhe essa mensagem, deixa o teu gostei, entra no nosso canal do WhatsApp, e a graça e paz de Deus que excede todo entendimento abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.